Olá, professor e professora, tudo bem com você? O vídeo de hoje é sobre a quantidade de atividades que temos passado para os nossos alunos nesse período de aulas online. Eu quero já iniciar o vídeo falando para você que eu vivo na mesma cobrança que você vive. Nós temos as mesmas preocupações e que eu também estou na mesma posição que você como professora. Nós temos a expectativa criada sobre nós mesmas, temos a expectativa da instituição de ensino que a gente trabalha, temos a expectativa dos pais e dos alunos. E a gente dá essas aulas, passa as atividades na melhor das intenções, esperando concluir o nosso planejamento, fazer com que o aluno aprenda, para que nem a gente nem ele seja prejudicado. Eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com essa questão das atividades online. Logo no início eu passava atividades de material didático e atividades extras, que podiam ser folhinhas para serem impressas, ou escritas num caderno de caneta e as crianças responderem de lápis, e com isso mandavam uma foto para mim comprovando o que fizeram. Eu passei no início, era legal para mim, tinha algo a mais para eles revisarem, só que não estava batendo um pouco com o contexto familiar. Nem todos tinham tempo, né, de fazer essa carga extra, nem todos tinham acompanhamento e nem todos podiam imprimir, sabe? E não tinha alguém para colocar no caderno com as crianças. Então aí já teve um pouco de dificuldade e eu precisei tirar. Eu percebi que não estava dando para o contexto que eu vivo. Daí eu fiquei passando só atividades de material didático, sendo que a preocupação em terminar o material, a preocupação em as crianças não perderem assunto, a preocupação em não acumular tarefas, eu estava passando atividades demais. Tinha dias que iam de 4 a 5 páginas. E isso estava causando uma sobrecarga na criança e uma sobrecarga nos pais, e não estava sendo bom. Daí eu diminuí para 3 de 2 páginas e ficou tranquilo. Por quê? Agora as crianças podem fazer com mais calma, não tem aquele estresse todo da quantidade de páginas, e no momento de correção da gente, eu tenho menos páginas e mais tempo para trabalhar o assunto com elas. Antes de passar qualquer tipo de atividade, temos que ter em mente que o aluno também tem outras matérias. É um pouco egoísta e tem uma falta de empatia. Eu, Milena, professora de inglês, passar 10 atividades, 2 projetos, exigir um monte de coisa e esquecer que o aluno tem outras matérias para lidar. O aluno tem que se dividir para lidar com diversas áreas de educação, diversas matérias, diversos conteúdos. Então, nós professores temos que ter isso em mente. O aluno não é exclusivamente nosso. O aluno não é exclusivamente de matemática, de português, de geografia. O aluno ele tem diversos conteúdos, diversas matérias para lidar. E a minha quantidade de atividades, a minha demanda sobre ele tem que estar aliado a isso. Eu não posso encher o aluno de atividades, de trabalhos e projetos como se só existisse eu de professor. Ele tem outras matérias, tem outros professores e outros conteúdos que também precisam ser trabalhados. E além de ter em mente essa questão da empatia com as outras matérias e pensar que o seu aluno vai se dividir entre elas, também temos que trazer à tona a saúde mental do aluno, pensar em como está o psicológico dele. Uma vez uma pessoa, uma professora que sabe bem mais do que eu, falou assim: os alunos eles passam uma quantidade de tempo concentrados assistindo a aula online e depois eles não querem mais ficar. E eu percebi nisso na questão dos exercícios, das atividades. O aluno passa aquele tempo fazendo a atividade, mas chega um momento que cansa, ele quer sair daquela mesa, ele quer correr, ele quer assistir televisão, ele quer descansar, sabe? Acontece comigo para não acontecer com uma criança, com um adolescente. Então é preciso também ter isso em mente. Nenhuma criança quer passar o dia inteiro fazendo atividade, passar o dia inteiro fazendo trabalho. Como é que fica a saúde mental dela? Ela fica estressada, ela fica sobrecarregada, ela quer pensar em outra coisa, ela quer assistir um desenho. Então como está ficando a mente das nossas crianças? A mesma questão dos adolescentes, que já sabem um pouco mais o que está acontecendo, sabem um pouco mais as coisas do mundo, né? Adolescentes, adultos, os universitários. Então, imagina passar o dia inteiro fazendo atividade, fazendo projeto, com uma pandemia acontecendo, com diversas coisas acontecendo no nosso cenário social. É um pouco difícil, sobrecarrega sim. Então a gente tem que passar a atividade, tem que concluir planejamento, mas também tem que deixar os nossos alunos com um tempo livre para descansar, para se divertir, para arejar a mente. Ficar trancado em casa o dia inteiro numa quarentena, fazendo atividade o dia inteiro sobrecarregado de coisa, não é legal para a saúde de ninguém. Lembrando que eu falei para vocês no início do vídeo sobre a questão do contexto familiar dos meus alunos não bater com a atividade extra, será que nós professores estamos pensando no contexto familiar dos nossos alunos? Será que você, professor de matemática... Lembrando que eu falei para vocês no início do vídeo sobre a questão do contexto familiar dos meus alunos não bater com a atividade extra,
Será que você, professor de exatas, quando está passando essas longas listas de cálculos, tem parado para pensar que se o seu aluno tem base familiar, se tem um pai e uma mãe, um responsável para ajudá-lo em casa, que possa tirar suas dúvidas, que possa ajudar nesses cálculos? Será que nós, professores de linguagens, paramos para pensar se o nosso aluno tem uma base familiar que possa ajudá-lo com a língua, possa ajudá-lo com as palavras, com os tempos verbais? Será que, em geral, nós, professores, estamos pensando se o aluno tem uma base familiar legal, se ele tem alguém para ajudá-lo com as atividades, com esse cronograma de atividades, a cumprir todos os trabalhos, a pegar os materiais? Será que o nosso aluno tem? Nem todo aluno também tem uma base em casa de silêncio, um lugar tranquilo, um lugar de paz para estudar. Imagina estar no meio de confusão, num lugar que não tem paz, um lugar de brigas e tendo a sobrecarga de fazer diversas atividades, com pessoas trancadas no mesmo lugar e muitos que não conseguem manter a calma, não conseguem ter um bom comportamento. E também, não é porque o aluno assistiu o vídeo aula, assistiu o vídeo no portal, que ele aprendeu todo o assunto, ele está passando pelo processo de aprendizagem. Então precisamos sim lembrar do contexto familiar, lembrando da questão da ajuda que os responsáveis dão ao seu aluno, ao filho deles. Será que está tendo? Será que o aluno tem um ambiente de paz para fazer atividade? Será que o aluno tem uma base familiar que possa ajudá-lo com essas questões mais difíceis? A gente precisa pensar nisso antes de passar esse monte de atividade que estamos passando. Eu espero que esse vídeo tenha me ajudado e te ajudado a colocarmos a mão na consciência e pensarmos se a quantidade de atividades que estamos passando para os nossos alunos está certa, se isso está fazendo bem a eles e se está se adequando ao contexto familiar do aluno. Que esse vídeo nos ajude a mudar o nosso ponto de vista, a mudar a forma que vemos as atividades e paremos para pensar no que é melhor para eles e no que é melhor para nós. Que Deus abençoe você que assistiu o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo do canal.